Então, dando início às aulas de grandes biomas da Terra, após a introdução, a número 1, quando foi dado um conceito geral sobre o que são os grandes biomas da Terra, hoje eu começo a falar do bioma floresta pluvial tropical ou floresta tropical rainforest, que ela está intimamente relacionada às chuvas. De maneira geral, um grande bioma de floresta pluvial tropical, ele vai se situar na faixa intertropical, mas nós sabemos que essa análise é uma análise em escala global e é possível haver um bioma que não é zonal. Ele é azonal, como o bioma de Mata Atlântica, que é um bioma de rainforest, e ele está associado notadamente à sua proximidade com o Oceano Atlântico. Mas aqui, como eu expliquei na aula introdutória, nós estamos falando dos grandes biomas da Terra, uma grande generalização. Então, nós vemos aqui a posição de Antagoya, na Colômbia, para poder entender um pouco do clima equatorial. A elevação de Antagoya é 65 metros, e nós percebemos que a temperatura média ao longo do ano, representada pela linha laranja, ela é praticamente pouco variável, ou seja, temperaturas próximas da casa dos 30 graus centígrados, em média, todos os meses ao longo do ano. Enquanto que a precipitação em milímetros, ela também é bastante elevada, superando aí a casa dos 80 milímetros mensais. Nós temos aqui a precipitação anual de 6.905 milímetros, ela é fora da escala, e a temperatura média de 27,2. É lógico que esse é um exemplo, como posso dizer, o próprio exemplo mais claro, né? Um exemplo notório, mas existem outras localidades que não chove tanto, mas acima de 2.500 milímetros, acima de 2.000 milímetros. Naquele gráfico que nós mostramos de precipitação e temperatura, precipitação crescente subindo, temperatura decrescente à direita, a floresta pluvial tropical se encontra nessa parte na qual os biomas estão relacionados a bastante precipitação e também a temperaturas elevadas, lembrando que a escala aqui é decrescente, aqui do lado esquerdo representa as temperaturas mais elevadas. Nós temos duas imagens, a imagem de cima, a letra a floresta nebulosa durante a estação seca no Panamá Central, e nós temos aqui também a imagem de baixo, a B, a floresta nebulosa de altitude média na Jamaica, West Indies. Essas imagens, essa informação foi tirada do Rick Leves, Economia da Natureza. O que são as florestas tropicais? Bom, o ar é quente e saturado de umidade, a água escorre das folhas e desce pelo tronco das árvores, as árvores crescem dezenas de metros com mudas sucedendo velhas árvores, as copas das árvores adjacentes se encontram para formar um dossel contínuo. Nas lacunas desse dossel, a luz do sol alcança os estratos inferiores e o solo da floresta. Outras árvores e arbustos preferem a sombra e preenchem os estratos inferiores da floresta. Muitas árvores são cobertas de trepadeiras, lianas e cipós que as escalam na busca pela luz do sol. Então aqui a gente pode ter uma ideia um pouco da estrutura típica da floresta tropical, com informações advindas dessa publicação do Michael Alabai, Tropical Forest Biomes of the Earth, uma publicação da Chelsea Rouse. Eu vou trabalhar basicamente com ela aí nos próximos slides. Bom, como eu disse no início,
a distribuição dos biomas de floresta tropical, elas estão fundamentalmente dentro da zona de convergência intertropical. Nessa ilustração, o que nós podemos ver que onde ela varia em julho pela linha vermelha e aonde ela varia em janeiro pela linha azul. Então, nessa faixa intertropical, entre o Trópico de Capricórnio ao sul e de Câncer ao norte, no entorno do Equador, nós vamos encontrar grandes florestas nas Américas, na África e no sudeste da Ásia. Então, aqui a gente vê aí as posições extremas, né, pelas linhas da zona de convergência tropical em julho e em janeiro. Onde estão as florestas tropicais? As florestas tropicais, elas crescem nos trópicos, ou seja, nesse cinturão que envolve o Equador e que é delimitado pelos trópicos de Câncer e Capricórnio. As florestas tropicais ocorrem em 4 regiões, na América e no Caribe, na África e leste de Madagascar, na Índia e Malásia, e na Austrália e nas ilhas oceânicas. Aproximadamente 57% da área total da floresta tropical está nas Américas, 25% na Ásia e Oceania e 18% na África. Aqui alguns tipos de floresta tropical na América do Sul, com destaque para o verde mais escuro, que é a floresta tropical rainforest, e aqui nós temos representado aqui a Mata Atlântica como de grandes folhas sempre verdes, também uma floresta tropical importante e úmida. E também outras florestas, né? Florestas, aqui ele representa uma representação da nossa caatinga, característica como uma floresta. Aqui são tipos de floresta tropical, né? Não necessariamente de rainforest tropical de chuva, que é o objeto da nossa aula, mas é só para a gente poder diferenciar, né? E a gente também tem aqui a floresta atlântica que tem variação de decíduas, né? De folhas decíduas que perdem aquelas árvores que perdem as folhas durante o verão, ou durante o inverno, perdão. Mas aqui, voltando à Mata Atlântica, é importante lembrar que ela é uma floresta tropical úmida. E aqui nós vemos uma paisagem na Serra dos Órgãos, não muito longe do Rio de Janeiro, onde aí as montanhas, né, elas ultrapassam aí por cima do dossel da Mata Atlântica nessa porção do estado do Rio de Janeiro. Um pouco da fisionomia, da fitofisionomia dessa formação vegetal, o bioma de Mata Atlântica, que faz parte desse conjunto de grandes biomas da Terra, no caso dos biomas de florestas tropicais. Na aula de hoje, florestas tropicais de característica úmida, notadamente. Aqui na África, como eu estou comentando, obviamente, uma floresta tropical é uma floresta que cresce nos trópicos, e os trópicos desfrutam de um clima quente. Isso não significa, no entanto, que todas as florestas tropicais crescem em um clima quente. Os climas tropicais são quentes ao nível do mar, mas a temperatura do ar, como diminui com a altitude, as florestas que crescem nas encostas das montanhas tropicais experimentam temperaturas mais baixas. Então, parte das montanhas tropicais ficam envoltas em névoa, nuvens, na maior parte do tempo. Aqui nós vemos também 2 tipos de floresta de mais baixa, né, de planície, de terras baixas, em verde escuro, na África, e florestas tropicais de montanha em um verde mais claro. Aqui pega uma parte da Península Arábica, aqui próximo ao chifre da África. Boa parte de áreas mais altas também são cobertas de florestas tropicais.
A floresta tropical pluvial, rainforest, é apenas um tipo de floresta crescendo nos trópicos. Então, essa descrição, rainforest, se encaixa melhor em uma floresta de várzea, como a nossa floresta amazônica, crescendo em um amplo vale de rio, onde a chuva é forte e aproximadamente a mesma quantidade de chuva cai todos os meses. Aqui uma imagem de uma floresta tropical de planície fluvial, que está localizada aqui. Deixa eu ver se eu encontro a localização. Rainforest, não encontrei a localização, mas essa informação está no Alabai. Nuvens baixas fornecem umidade abundante para musgos, samambaias e muitas outras plantas que fazem da floresta nebular especialmente exuberante. Então aqui é interessante que já estamos falando um pouco de floresta de montanha, floresta nebular aqui no caso na Costa Rica, essa Monte Verde Cloud Forest Reserve, reserva de floresta nebulosa em Monte Verde, na Costa Rica. Então essas florestas nebulosas também tem no Brasil, como em Santa Catarina, a floresta nebular no alto do Morro da Igreja, no Parque Nacional de São Joaquim, em Santa Catarina, em Urubici. Ela está muito relacionada, em função da altitude, a ter essa presença constante de nuvens e umidade nas suas encostas, o que também dá um ambiente propício para o desenvolvimento de um determinado tipo de formação vegetal característica, como o que a gente pode ver na imagem do centro na foto do centro da imagem. E aqui florestas na Ásia, tropicais na Ásia e também na Austrália, em Queensland, na Austrália. Aqui também divididas como na África, em florestas úmidas e florestas... Não, aqui como, perdão. Aqui em florestas úmidas e florestas secas, perdão, na África em altitude. E aqui o verde mais escuro são mais úmidas, e em verde mais claro, mais secas. Aqui a gente pega o norte da Austrália, né? Tem florestas úmidas, uma porção menor, mais secas na porção mais interior. Um pouco como a nossa Mata Atlântica e a parte mais interior da Mata Atlântica. No mesmo bioma, mas com algum tipo de diferença. E aqui a Austrália, também nesse mesmo tipo de classificação em úmida e seca, a gente tem uma visão da ilha de maneira geral, desse continente ilha de maneira geral. Então, na próxima, por enquanto é isso, na próxima eu vou voltar a falar de floresta tropical, úmida, mas eu vou falar um pouco da estrutura vegetal, da ecologia, né? Falar um pouco até um pouco do funcionamento ali na interação solo, planta, água. Vamos falar um pouco sobre as características gerais dessas interações nesse bioma. Até a próxima.